Olá, eu sou a Milena Oliveira Cota, sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Viçosa, sou orientada pelo professor Cleber Prietes e co-orientada pelo doutorando Jorge K. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado como Compartimentos lábeis de carbono do solo com diferentes rotações de cultura da zona da Mata Mineira. Como é de conhecimento geral, a degradação do solo é um dos maiores desafios ambientais enfrentados, e ele é causado principalmente devido ao uso de práticas convencionais de preparo do solo, como a aração e a gradagem, as quais expõem o solo à erosão, à perda de matéria orgânica e à compactação. Diante disso, o sistema de plantio direto, aliado ao uso de rotação de culturas e plantas de cobertura, surge como uma alternativa sustentável, pois essas práticas em conjunto, elas promovem uma maior infiltração de água no solo, reduzem a erosão, aumentam o aporte de resíduos e contribuem para a manutenção da fertilidade e da atividade biológica do solo. Diante disso, nós temos a matéria orgânica como um indicador essencial de qualidade desse solo, na qual se encontram os compartimentos de carbono, sendo eles o carbono orgânico do solo, que responde de forma lenta às mudanças de manejo, e também o carbono oxidável por permanganato e o carbono em água quente, que são compartimentos mais sensíveis. O carbono oxidável por permanganato, ele está ligado à biomassa microbiana. Trata-se de um indicador precoce de qualidade do solo. Já o carbono em água quente é uma fração mais solúvel, facilmente decomposta, que reflete rapidamente a atividade microbiana. Assim, a importância de quantificar os compartimentos lábeis, pois permitem um diagnóstico mais dinâmico da qualidade desse solo. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar os compartimentos lábeis de carbono em diferentes sistemas de sucessão e rotação de cultura sob plantio direto na zona da Mata Mineira. O experimento ele foi conduzido em outubro de 2022 em uma área de aproximadamente 0,3 hectares na unidade experimental da UFV, conhecida como UEP Hortanova, a qual tem um solo caracterizado como argissolo vermelho-amarelo. Para esse experimento, foi adotado o delineamento em blocos casualizados, com 6 tratamentos e 3 repetições, variando a rotação e sucessão de culturas em sistema de plantio direto. As coletas de solo foram realizadas em novembro de 2024 em 3 profundidades, 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20. As análises laboratoriais realizadas foram carbono orgânico do solo, carbono oxidável por permanganato e carbono em água quente, segundo metodologias de Mendonça e Matos 2017. E os dados eles foram analisados por ANOVA em um arranjo fatorial de 6x3, com 6 tratamentos e 3 profundidades. Com relação aos resultados de discussão, para o carbono orgânico do solo, não houve diferença significativa entre os sistemas de manejo após 2 anos do experimento. Porém, foi possível observar um maior acúmulo de carbono na camada superficial, de 0 a 5 centímetros, evidenciando que o carbono orgânico do solo ele responde de forma mais lenta, mas tende a se concentrar na superfície devido ao maior acúmulo de resíduos e maior atividade biológica. Além disso, as alterações de carbono orgânico do solo elas são mais facilmente observadas quando há um contraste marcante no manejo, como, por exemplo, entre o plantio convencional e o plantio direto. Por quê? O plantio convencional ele tem uma frequente mobilização do solo, promove quebra dos agregados, expõe a matéria orgânica desse solo à oxidação microbiana e acelera a sua mineralização, contribuindo para uma maior perda de carbono. Já o sistema de plantio direto, ele em contrapartida, devido à sua ausência de mobilização do solo e o maior acúmulo de resíduos na superfície, faz com que seja favorecida a formação de agregados mais estáveis e o acúmulo gradual de carbono, especialmente nas camadas superficiais.
Com relação ao carbono oxidável por permanganato, ele foi o indicador mais sensível. O tratamento com rotação e mix de planta cobertura, que foi o T6, ele apresentou maiores valores na superfície, seguido pela sucessão milho-grão-feijão, e isso se deve, né, a maior retorno de resíduos e a maior diversidade de espécies nesses dois tratamentos, o que estimulou essa atividade microbiana. E essa influência, né, do retorno de resíduos culturais sobre, né, o teor de carbono oxidável por permanganato, ela é evidenciada pelas diferenças que a gente pode observar entre o tratamento T1 e T2, pois embora ambos estejam sucessão, no tratamento T2 a gente utilizou o milho para grão, então isso possibilitou um maior retorno de resíduos da colheita, enquanto o tratamento T1, que nós adotamos milho para produção de silagem, essa prática resultou numa remoção quase que total da biomassa vegetal dessa área. E essa diferença, né, nesse aporte de resíduos, ela pode ter contribuído significativamente para o maior acúmulo de carbono lábil no solo sob os dois tratamentos, uma vez, né, que esse compartimento ele é sensível à quantidade e à qualidade de resíduos orgânicos adicionados no sistema. Já com relação ao carbono em água quente, ele seguiu um padrão semelhante, com maiores valores nas camadas superficiais, mostrando-se altamente sensível, o que refletiu um efeito no aporte de resíduos e na atividade microbiana de curto prazo. Então, em conjunto, né, todos esses resultados eles destacam que, mesmo em curto tempo, sistemas mais diversificados, como o tratamento 6 e o 2, já apresentam maior acúmulo de compartimentos lábeis, enquanto o carbono orgânico do solo exige um maior período para responder. A partir disso, é possível concluir que houve um maior acúmulo de carbono na camada superficial, de 0 a 5 centímetros, para todas as frações avaliadas. O carbono oxidável por permanganato e o carbono em água quente foram influenciados pelos tratamentos, especialmente na camada superficial. O tratamento T6, ele apresentou os maiores teores de frações lábeis na camada superficial. O curto período do experimento ele pode ter limitado essas alterações mais evidentes no carbono orgânico do solo, por isso, recomenda-se a adoção contínua de sistemas conservacionistas e a avaliação de longo prazo para efeitos mais amplos. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Gostaria de agradecer, né, a atenção e a oportunidade de todos. Obrigada.